Estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal de programação no Profit Chart, o primeiro canal aí de programação, trazendo aí setups e estratégias aí para a Bolsa de Valores. E olha só, o nosso amigo Romário mandou pra gente um setup muito legal aqui. E eu já queria pedir a você que curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe os vídeos do canal, porque a gente vai mostrar muito setup aqui. E esse setup é sensacional, porque ele trabalha com ações, índice futuro e dólar, tá? E o lado das operações vai ser tanto na compra quanto na venda. A modalidade temos aqui, ó, Day Trade, ou seja, as operações serão fechadas no mesmo dia. E aí teremos, olha, saída parcial. Finalmente aqui um setup que o Romário mandou pra gente, né? Um setup aqui com saída parcial. Até agora a gente não teve aí nenhum setup com saída parcial. E aqui temos esse setup aqui, olha só. Que é um setup que eu creio que talvez não exista ninguém aí que não conheça esse setup, tá? Porque é um setup de fechamento de gap. Quem nunca ouviu falar num tão famoso setup de fechamento de gap? E o Romário mandou pra gente aqui esse setup muito legal, tá? Que trabalha com esse conceito, que vai ser uma falha na abertura em gap, né? Vai ser um gap de baixa. E aí a primeira barra, quando em gap, né, fecha positiva, a saída parcial seria no 161 e o total no fechamento do gap. Ou seja, a gente entende então que a gente vai precisar de um gap, tá? A gente vai ter o nosso alvo sendo a nossa barra de entrada no alvo de 161, né, projetado para cima. E o nosso saída total, né, seria lá no fechamento do gap, tá? Então um setup bem legal aí, tá? E aí, ó, ele colocou aqui pra gente que os meus testes são feitos normalmente no 30 minutos, mas poderia ser usado em qualquer time frame. Muito legal aí. Muito obrigado, Romário, por esse setup muito legal aí, hein? Obrigado pela colaboração. E aí, as condições de venda seriam aqui, ó, apenas o inverso, certo? E aí o Romário coloca aqui pra gente, ó, vamos prestar atenção, que é um setup simples, mas que mostra uma sobrevenda compra no início do dia, né? Fazendo com que o mercado volte ao fechamento para realinhar as posições. Então, estamos aqui no gráfico do índice futuro no 15 minutos e vocês podem observar que eu estou fazendo isso aqui no Day Trade. Olha só que temos aqui o início do dia e o fechamento do dia. Isso significa que então eu vou fechar as posições no mesmo dia e por isso estaremos aqui operando no Day Trade. Então, concluímos que esse setup é um setup de Day Trade que eu estou fazendo aqui, correto? Então você percebe, olha só. Entramos aqui por conta de um gap de baixa e aí, ó, o resultado aqui foi de 1020 pontos. Muito legal, tá? Vamos operar na compra e na venda. Então vamos aqui observar para que a gente possa analisar quais foram as outras operações, certo? Perceba que isso daqui, olha só que interessante, isso daqui foi um gap de baixa. Por que que foi um gap de baixa? Qual foi aqui os números considerados para definir um gap? Eu vou pegar o fechamento do dia anterior e o fechamento da primeira barra do dia seguinte, certo? Ou seja, esse daqui é o primeiro ponto, tá? E esse daqui é o segundo ponto. Quando essa distância aqui for maior, tá? For maior, vamos pegar aqui, maior ou igual 1000 pontos, a gente vai entender que isso daí é um gap, tá? E aí a gente vai começar a colocar a nossa ordem de compra, porque se for um gap de baixa, né? Se for um gap de baixa, a gente quer comprar, certo? Vai botar uma ordem de compra no rompimento da máxima do candle, certo? Assim, dessa forma, tá? E aí a gente vai aguardar até que essa ordem seja executada, como foi aqui. E aí o meu stop ele ficou um pouquinho longo, tá? Ficou um pouquinho longo. Eu peguei aqui, eu coloquei, ó, esse candle anterior à nossa entrada duas vezes para baixo. Esse daqui é o nosso stop, tá? Para dar um tempo aí para o preço trabalhar, certo? E aí o que a gente tem que fazer é um gerenciamento de risco. Aí você vê que ele está começando a caminhar ao nosso favor, tá? E aí o nosso alvo ele é o 161 do candle, tá? 161 da barra. Então a gente tem que alterar aqui e colocar, né, os níveis aqui, ó. Seria na verdade 161, 161, certo? Então perceba que foi aqui que eu saí, tá vendo? Aqui eu saí apenas com a parcial. O meu stop nesse momento ele sobe para o break-even, tá? Vindo para esse ponto aqui. Perceba só, olha só. Nesse momento meu stop veio para esse ponto.
tá? E aí, se ele voltar, eu saio da operação como saí aqui, tá vendo? Olha só, mais ou menos aqui, né? Aí a gente saiu, tá? Então, como é que aconteceu aqui? A gente conseguiu executar a nossa parcial, mas a gente subiu o stop para o break-even. Então, a gente saiu novamente, certo? Aí deu pra gente, ó, esse resultado aqui com metade da posição, é de pouco mais que 500 pontos, certo? Tá vendo aqui, ó? 520 pontos. Muito legal. E aí a gente continua, como se nós estivéssemos operando esse setup. Vamos observar, lembrando que nós aqui só vamos fazer uma operação por dia, tá? Porque trabalha com gap de baixa no início do dia. Então, não mais do que uma operação por dia, tá? Então a gente pode continuar observando aqui que nesse dia não tivemos nenhuma operação. E aí você vê aqui que legal. Olha isso aqui, ó, gap de alta, bem alto mesmo, tá? E aí a gente já começa com a nossa ordem de venda na perda da mínima desse candle aqui. Se isso ocorrer, né, a gente sobe, ó, trazemos para cá e aí aguardamos, tá? Se vai ser ativado ou não. E aqui, ó, foi ativado, tá vendo? Foi ativado aqui na perda da mínima dessa barra. E aí nós vamos pegar o nosso candle anterior à entrada, certo? Vamos pegar esse candle e aí o nosso stop vai ficar 2 vezes para cima. Vou lá bem no alto, ó, tá vendo? Isso aqui, 1, 2. Ficou aqui, ó, bastante espaço para o preço trabalhar. E o nosso alvo ficou aqui, ó, no 161. Tá vendo aqui, ó? E aí a gente vai aguardar. Só que o nosso alvo parcial, certo? Só o nosso alvo parcial. Começou a caminhar, ó, contra nossa posição. Não estopou, certo? Não estopou. E aí se bater no final do dia, como aconteceu aqui, olha só. Vamos ver a hora. Que era 5h15. Quando passar de 5 horas, ele fecha as posições para não carregar para o dia seguinte, certo? Então aqui ele fechou as posições, tá bom? E aí deu pra gente um lucro aqui, tá? Ele foi obrigado a ficar posicionado. Deu pra gente aqui, ó, um lucro de 345 pontos, tá? Porque ele entrou na venda, certo? 350 pontos. Um lucro legal aí, a gente está num gráfico de 15 minutos e ele não carrega a posição para o dia seguinte. Olha aí, fechou o dia e ele só faz uma operação por dia, tá? Vamos continuar observando o nosso setup e aí você vê que legal. Gap de baixa, pegou aqui, ó, fechamento do último candle do dia anterior, fechamento do primeiro candle do dia seguinte. Tem diferença de 1000 pontos? Tem. Então a gente posiciona uma ordem de compra no rompimento da máxima do candle, tá? Isso aqui nós estamos operando num cenário extremamente difícil, que é o mini índice, tá? Extremamente difícil. Mais difícil ainda porque é no day trade, aí fica bem complicado. Mas nós estamos aqui, ó, testando esse setup aqui de gaps, tá? Então vamos observar, vamos continuar observando. E olha só que a gente entrou aqui na compra. E aí vamos pegar o tamanho desse candle, tá? Que gerou o nosso sinal de entrada. E vamos fazer o que? Projetar 2 vezes para baixo, tá vendo? 2 vezes para baixo. E aí nós entramos na operação. E a partir desse momento, nós sabemos que o nosso alvo parcial está aqui, ó, no 161, correto? E aí nós aguardamos aí o andamento, né, da operação. E verificamos aqui, ó, que nós executamos a nossa saída parcial. Imediatamente, o que eu faço a partir do momento em que a nossa parcial é atingida? Eu coloco o stop no break-even, certo? No break-even, tirando aí todo o risco da operação. E o meu alvo final fica onde? Meu alvo final vai ficar no fechamento do dia anterior, tá? Olha só, meu alvo final está aqui. Tá vendo? Essa linha azul aqui corresponde ao meu alvo final, certo? Correto? E aí o que eu vou fazer? Eu vou esperar bater lá, tá? Simples assim. A gente espera bater na parcial, sobe para o break-even e aí finaliza aqui no fechamento do dia anterior, tá? Então a gente teve uma sequência boa aí de operações, correto? Olha só, vamos verificar aqui, ó, que ela deu pra gente de parcial 920 pontos, de saída final deu pra gente aí, ó, 1.715 pontos. Isso a gente está no gráfico do índice futuro no 15 minutos, correto? Estamos operando na compra e na venda e fazendo day trade. E aí, nesse dia nós não teremos nenhuma operação a mais, tá? Porque a gente só tem uma operação por dia, nada mais e do que isso, correto? Só precisamos de uma operação por dia. É assim que vai funcionar aqui esse setup programado. Aí você pode estar se perguntando, isso daqui foi um gap? Não, é simples, né? A gente tem que fazer o que? Vamos pegar aqui fechamento do dia anterior mais fechamento daqui e não tivemos aí nenhum gap, então não vai ter operação aí, tá? Não vai ter operação aí. E aí, só esperar. Olha só esse gap aqui, isso sim foi um gap, hein? Que gap aí no gráfico, hein? Olha isso daí, que abertura em alta, né? Que abertura em alta. Então,
A gente pega aqui, ó, fechamento do dia anterior, fechamento do dia seguinte. Diferença de 1000 pontos? Diferença de 1000 pontos. E aí onde é que fica a nossa ordem de venda? Na perda da mínima do candle. E aí nós entramos aqui, ó, na perda da mínima desse candle, correto? E o nosso alvo fica sendo 161 ou no fechamento do candle aqui, né? Olha que imediatamente ele já veio bater aqui, né? Então, já bateu aqui e a gente já saiu de toda a posição. Não foi só a parcial, agora a gente saiu de tudo porque ele já pegou aqui o fechamento do candle, tá? O fechamento do candle do dia anterior, tá? Então aí ele já pegou o fechamento do dia anterior, certo? E aí não faz mais nenhuma outra operação, porque não precisa, tá? E olha só que interessante. Gap de baixa, e ele vai entrar, tá? No rompimento da máxima do candle aqui. E vamos verificar o que ele vai fazer, tá? Entrou ali, olha. Entrou aqui, correto? E aí ele projeta o candle para cima, faz aí a situação dele, né? O alvo dele tá aqui e o alvo final tá lá em cima. Vamos verificar como ele fez, né? Saiu aqui com a parcial, já subiu para o break-even. O break-even tá aqui, né? Top no break-even. E aí vamos verificar como é que ele vai lidar, né, com a operação agora. Perceba que a gente embarcou numa tendência forte de alta e falta muito pouco para ele executar a saída parcial. Neste momento é necessário que a gente não abaixe o alvo. Aqui ele pegou no exato ponto, tá vendo? Pegou aqui, então a gente já sai da operação, tá vendo? Aqui pegou uma tendência forte de alta, olha. Saiu aqui, ó. Saída final 2000 pontos, né? Isso é bastante coisa, né? Bastante coisa. Creio que seria muito difícil a gente conseguir segurar uma posição de 2000 pontos. Mas se o setup faz isso, a gente também tem que fazer, correto? É necessário disciplina para poder seguir o setup, tá? E aí você verifica aqui, olha só, que ele não fez mais nenhuma outra operação, tá? Ele pegou essa tendência de alta aqui nesse dia, fazendo isso tudo aqui com esse gap de baixa, né? E aí, aqui a gente pode verificar se tivemos um gap, né? Como é que a gente vai saber se a gente teve um gap? Aqui nessas condições. Vamos pegar o fechamento do dia anterior, tá? E vamos aqui, ó, colocar o segundo ponto aqui, esse segundo ponto, no fechamento da primeira barra do dia, né? Aí você vê que teve aqui, ó, uma variação de 1000 pontos, tá? Então isso aqui foi sim um gap de baixa. E a gente vai ter a compra aqui, tá? Mas aí o nosso alvo já está bem próximo aqui. Perceba que o nosso alvo já está aqui. Então fica uma coisa bem próxima. Quando ele bater, a gente sai, finaliza tudo. Encerramos aí a nossa operação para o resto do dia, tá? E aí olha só, o nosso lucro de hoje foi 527 pontos, tá? Lembrando que é necessário a gente saber as estatísticas desse setup, tá? Lembrando que é necessário saber as estatísticas. Não é porque é um setup comum, de reputação ilibada, que todos já ouviram falar do setup de fechamento de gap, né? É um setup que a gente ouve bastante, o fechamento de gap, que a gente vai sair operando assim, né? É necessário a gente saber as estatísticas. Então é isso que a gente vai saber. Vamos olhar aqui, olha só. Que aqui a gente não teve gap nenhum, então não teve operação nenhuma. Vamos verificar essa distância do fechamento do dia anterior. Com esse primeiro fechamento a gente vê que não foi 1000 pontos. Então isso daqui não foi um gap de acordo com as condições programadas, correto? Então é um setup muito legal da gente observar. É legal da gente ver, porque é um setup comum e a gente pode tirar nossas conclusões. Aqui o gráfico chegou ao fim, tá? Dia 24 de abril. Foi o último dia disponível no gráfico e não temos mais nada. Então vamos aqui verificar quais são as estatísticas dessa estratégia no editor de estratégia, correto? Está aqui, ó, editor de estratégia. Então aqui eu estou no gráfico do índice futuro, no 30 minutos, trazendo aqui esse backtest, tá? Que a gente pegou aqui desde o dia 13 de 3 de 2020 até o dia 20 de 4 de 2020, né? Até o último dia aqui que ele fez uma operação, tá? E a gente vê esse gráfico ascendente nesse período específico aqui, indicando para a gente o quê? Que ultimamente, nos últimos dias, essa estratégia ela vem tendo boas operações. Ultimamente aí, nesses tempos recentes do mercado, ela vem funcionando bem, tá? Então a gente vê isso daqui. Aí a gente é necessário observar que ela não teve muitas operações, foram apenas 20 operações, tá? Numa sequência boa, e aí com 80% de acerto. E aí o fator de lucro 2,44. Talvez até por isso que a gente fez o backtest manual lá no gráfico e a gente observou boas operações, né? Isso porque ultimamente a gente realmente teve boas operações, correto? E aí você pode verificar isso, tá? O payoff dele ficou em 0,61. Isso porque o stop ficou um pouquinho longo, né? A gente botou um stop de 2 vezes e aí ele trabalhou dessa forma, tá? E aí, o que a gente vai fazer então? Vamos testar
em diferentes tempos gráficos aqui do índice futuro, que é o que a gente está fazendo no Day Trade. Lembrando que isso é um cenário muito difícil, tá? Então, no 15 minutos, ele também teve um bom desempenho aqui nesse período 12 do 3 até os últimos dias aqui, né? E a gente vê que ele teve um bom desempenho. E aí, ó, 22 operações também com 86% de acerto. Lembrando que as estratégias elas tendem a se distanciar de sua realidade quando a gente tem poucas operações. Por exemplo, vamos supor que a gente tem uma estratégia que ela tem em média 50% de acerto. Com 22 operações é possível que essa estratégia ela alcance aí 86% de acerto, o que não é normal, tá? Porque quanto mais operações você vai fazendo, você vai conseguindo trazer a sua estratégia para as estatísticas que ela realmente tem, tá? Então, quanto mais operações você tiver de backtest, mais confiável esse backtest fica, porque realmente aí você vai conseguir saber como aquele setup funciona depois de um bom período de tempo. E aqui é o fator de lucro 2,83 e o payoff 0,45. E temos aqui como ficou o funcionamento nos últimos dias. E aí temos aqui as operações no gráfico, né? Pode verificar aqui, ó, as operações sendo feitas, aqui finalizadas. Esse aqui foi no gráfico que a gente fez, né? Então você pode verificar aí, correto? E aí, essas foram as estatísticas dessa estratégia nesse último período que eu fiz aqui para vocês, tá? Isso aqui é no índice futuro, é um cenário bem difícil, cenário de day trade, né? Não é muito fácil operar day trade e realmente é bom a gente tomar cuidado com estratégias para day trade no índice futuro, principalmente porque depois de muito tempo elas costumam a derrubar a curva de capital. Como assim? Estratégias no índice futuro, elas dificilmente vão conseguir ser bem consistentes ao longo do tempo, tá? Para uma estratégia ela ser bem consistente ao longo do tempo no índice futuro, ela tem que ser realmente muito boa, tá? Uma estratégia assim excelente, muito boa mesmo, para ela conseguir ser consistente depois de, por exemplo, 3 anos, 4 anos, depois aí de 1000 operações, uma estratégia continuar vencedora no índice futuro, no day trade. Isso realmente é uma coisa rara e realmente tem muito valor, tá? Quando a gente consegue uma estratégia dessa. Então eu queria deixar isso aqui de última mensagem, né? Até para a gente ter noção de que o índice futuro não é tão fácil quanto parece, né? Não é tão fácil assim, só porque ele se mexe muito rápido lá, né? E parece que a gente pode comprar e vender rapidamente que vai sair com lucro. Mas é bom a gente colocar o pé no freio e tomar cuidado, porque a coisa pode ser mais difícil do que parece. Então é isso daí, eu peço a você que curta esse vídeo, se inscreva no canal, que eu vou trazer mais vídeos aí para setups aí, tanto para day trade quanto para swing trade, correto? Então é isso daí, eu agradeço a você que assistiu o vídeo, que você compartilhe aí e se inscreva no canal.